Muito boa noite, meus amigos. Estamos começando mais um Sala de Visitas. Hoje, nesta quinta-feira, teremos a convidada Gleice Ceziamel. Ela é jornalista do SBT. Ela vai falar um pouquinho da sua carreira, vai compartilhar um pouquinho das experiências com jornalismo. Eu vou chamar a Gleice aqui rapidinho. E é necessário também que você compartilhe esta live. Lembrando que a nossa live também estará em versão podcast também, lá pelo Spotify. E também está no YouTuber Thiago Comunicador. A Gleice chegou, né? Vamos chamar ela aqui rapidinho? É muito importante também vocês interagirem, se o som tá bom, se a imagem tá boa. Vamos aqui a musiquinha, né? E a Gleice vai entrar em ação. Vamos lá. Opa, como vai? Oi, boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Tudo bem? E você? Tudo bem, graças a Deus. Olha, primeiramente eu quero saber se o meu som tá bom, tanto pra você quanto pra galera. Tá legal? Eu tô te ouvindo bem, tá legal aqui. Vocês estão Também conseguindo se me o ouvir? som tá perfeito também. Tá legal? Ah, então tá ótimo. Deixa eu só adicionar aqui. Deixa eu ver. Enfim, muito bom ter aqui a sua presença. Muito obrigado também por aceitar o convite. Eu que agradeço, Thiago. É sempre bom conversar com colegas, poder falar um pouco sobre o nosso trabalho. Tô aqui, já fiz até um chimarrão especial aqui para nossa live. Tu já tomou chimarrão alguma vez, Thiago? Olha, nunca tive essa experiência, mas eu acredito que seja bom, né? É cultura Ah, já da região, né? sim, sim. Eu sou gaúcha, né? Eu nasci no Rio Sim. Grande do Sul, eu moro atualmente em Santa Catarina. E lá no Rio Grande do Sul a gente tem o costume, né? Já nasce com a cuia na mão. Então isso acompanha a vida toda. É no verão, é no inverno, a gente tá sempre fazendo um chimarrãozinho. Bom, perfeito. Olha só, para começar um pouquinho o nosso bate-papo aqui, né? Lembrando que ontem foi o Dia do Jornalista. E estamos aí na semana do Dia do Jornalista, então, que é todo dia. Vamos aí compartilhar um pouquinho da sua história. A partir de qual momento que você identificou, poxa, o jornalismo é para mim, esse é o meu caminho? Então, Thiago, aproveitar, né, que ontem era o Dia do Jornalista, então, para também estender aqui os parabéns aos colegas de profissão que escolheram essa, que na verdade é uma vocação, né, uma missão que a gente leva a vida toda. Então, eu decidi que eu queria ser jornalista quando eu ainda era criança. Na verdade, quando eu era mais nova, eu queria ser atriz, porque eu gostava muito de Sim. fazer teatro na escola. Assim, eu era daquelas que era metida, ia lá, criava peças, fazia apresentações e gostava muito, assim, de fazer teatro. Aí depois eu fui crescendo, fui conhecendo, né, outras coisas, e aí eu comecei a me despertar para o jornalismo. Desde que eu era muito pequeno, meu pai ele fazia assinatura de uma revista infantil para mim, que era a revista do nosso amiguinho. E eu sempre gostei muito de ler notícias. Então, assim, quando eu era criança, Olha, eu já ficava esperando a revistinha chegar na minha casa, que eu queria ler, eu queria saber o que estava acontecendo. Então, acho que isso já estava, né, em mim desde muito cedo. Aí depois, quando eu fui crescendo, eu sempre gostei muito de informação, de ler jornais. Eu li os jornais que chegavam na minha casa, eu lia inteirinho, assim, eu sempre gostava muito. E sempre gostei muito de televisão também, de falar, de me comunicar. Então, assim, eu não sei dizer exatamente a idade que eu decidi, não, eu vou ser jornalista. Mas foi muito cedo que veio essa vontade. Sempre fui muito tagarela na escola. Então, já tinha esse perfil, assim, de gostar de escrever, gostar de falar, gostar de ler, de estar atenta às notícias, acompanhar os telejornais. Então, eu sempre, né, quis isso para minha vida. Aí, quando fui chegando ali no ensino médio, né, que aí sim eu tive certeza mesmo do que eu queria, a minha família não queria muito que eu fizesse jornalismo. Eu era uma boa aluna, assim, sempre tirei notas boas, então todo mundo queria que eu fizesse outra coisa, que todo mundo comentava, ai, ser jornalista não é fácil, é uma carreira difícil. Então, teve essa resistência um pouco, né, da família pela preocupação mesmo, a gente sabe que é uma área muito disputada, que é difícil você conseguir um bom trabalho, assim, tem que ralar muito. Então, o que aconteceu? Quando eu fiz o vestibular no terceiro ano, eu fiz para jornalismo, acho que foi umas 3 universidades, e eu sim. fiz outros vestibulares para outros cursos também. Acabei passando, ganhei bolsa para cursar jornalismo numa universidade particular do Rio Grande do Sul, e 100%. E passei também no Instituto Federal que tinha lá para o curso de Tecnologia em Alimentos.
Então, eu comecei a fazer as duas faculdades simultaneamente, os dois cursos juntos, com 17 anos. Então, foi uma loucura. Esse outro curso mais para agradar a minha família, para tipo, tá bom, vou fazer mais alguma coisa, já que né, o pessoal não aceitava muito que eu fosse jornalista. E aí foi Nossa, assim, eu acabei cursando as duas graduações, então, mas essa outra eu nunca segui na área, assim, quando me formei eu falei, ó, tá aqui o diploma, agora deixe de ser jornalista. E aí foi isso, o início foi desse jeito, Thiago. olha que curioso, né? A família meio que sentia ali aquela insegurança. Olha, faz outra aqui, vai que não dá certo. Mas aí, enfim, deu certo. E a partir Sim. de qual momento que acontece aquele famoso insight, né? A famosa virou a chave. Pois é, Thiago, aí acontece o seguinte, minha vida ela tem várias, assim, aconteceu muita coisa na minha vida já. Nessa época, então, que eu aí terminei, no caso, eu terminei a primeira graduação antes de finalizar o jornalismo. Nessa época, eu tinha passado num concurso público lá na cidade onde meu pai mora, que é Santo Augusto, no Rio Grande do Sul. Eu tinha assumido o curso, o concurso era na área administrativa, então eu fazia as duas graduações e ainda trabalhava, né? Sempre trabalhei, o curso todo trabalhei. E aí chegou um ponto que aí assim, eu precisava optar, porque na época eu acabei perdendo a minha bolsa de jornalismo nessa particular, porque eu tinha dois vínculos federais e na época teve uma lei nova que não podia. Eu acabei perdendo a minha bolsa. Sim, Aí, na mesma época, eu pedi transferência para a Universidade Federal de Santa Maria, no campus de Frederico Westphalen, que foi onde eu finalizei a minha graduação. Na época do ensino médio, eu já tinha passado lá, mas como eu ganhei a bolsa, era mais perto da minha casa, essa outra graduação, eu acabei ficando ali mais perto. Aí aconteceu uma coisa muito louca, porque tinha uma vaga para ser estagiária em um jornal nessa cidade, onde eu tinha passado para cursar jornalismo na Federal. Só que aí eu já tinha sido uma barreira convencer a família que eu queria ser jornalista. E tu imagina eu dizer que eu ia largar um concurso público para nossa. virar estagiária de um jornal. Aí foi mais uma barreira. Todo mundo me chamava de louca, mas eu larguei tudo, larguei o concurso, pedi exoneração. Eu, super nova, né? Pedi minha exoneração. Fui de mala e cuia, literalmente, né? Para essa outra cidade, que é Frederico Westphalen, onde eu comecei, aí eu transferi o curso para lá. E foi lá que eu tive a minha primeira experiência profissional, assim como jornalista, porque era o meu sonho, eu queria muito trabalhar na área. E na minha cidade, como Legal. era uma cidade pequena, não tinha muita oportunidade. Assim, eu fazia alguma coisa aqui, outra ali, mas nada assim de rotina. Então, era isso que eu queria. Eu falei, mãe, eu quero, me deixa aí, porque aí essa vaga do estágio, eu tinha mandado currículo, eles tinham gostado, falaram, não, se tu vier, tu vai conseguir a vaga do estágio. Aí foi isso, eu larguei tudo e fui. Fui embora, sem conhecer nada, para terminar a graduação e para começar esse estágio. E foi ali que eu tive esse contato inicial na prática do jornalismo, que foi muito bom para minha carreira. Aí, quando eu comecei a sair para as primeiras pautas, no jornal mesmo, né, que eu trabalhava, eu tive certeza. Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero para minha vida. Acho que eu me sentia realizada, assim, realizada. E foi aí que eu comecei a minha trajetória na faculdade lá. Então, eu sempre fiz estágio, sempre tentei estar na área. E foi nesse momento, assim, que eu tive a certeza, que aí foi na prática mesmo, né? Que na faculdade a gente vê a teoria. A gente tem alguma experiência aqui, outra ali, só que é na prática que a gente vê mesmo Verdade. a profissão. E aí foi aí que eu pensei, gente, é isso, eu tava certa. E a partir que foi dando certo, o que que a família comentou? Poxa, você estava certa? Como é que foi? Depois disso, a minha mãe falou assim, minha filha, até hoje, quando eu peço algum conselho para ela, alguma coisa, ela fala assim, a mãe não vai te falar, você sabe o que você tem que fazer. Ah, Porque eu sempre fui muito decidida, eu sempre assim, eu sempre botei na minha cabeça o que eu queria e eu sempre batalhei para conseguir. Nunca foi fácil, porque, como eu falei, eu sempre precisei trabalhar durante a faculdade, a minha família é uma família humilde, então assim, nunca foi fácil, sabe? Então, eu sempre tive que trabalhar muito, fazer minhas coisas e provar ainda, né, que era aquilo. Então, assim, depois disso, a minha família, assim, sempre me apoiou, claro. No começo tinha essa resistência, assim, né? Porque eles tinham também a preocupação, porque no Rio Grande do Sul, a nossa área, ela realmente está muito difícil. Então, eles tinham a preocupação, né, de que talvez eu fosse me formar, não fosse conseguir emprego, né? Eles viam isso acontecer muito.
Mas depois que eu conquistei ali a confiança, eles sempre falaram, não, quando eu vim embora pra cá, pra Santa Catarina, minha mãe falou, vai. Tipo, sempre me apoiando muito, assim, porque eles também me viam realizado no que eu fazia. Aí, na época, né, que eu comecei a estagiar nesse jornal, que foi o início da minha carreira, aí eu ia pra casa, levava as matérias, aí eles liam e também ficavam orgulhosos de mim. Então, assim, eles começaram a aceitar e sempre me apoiaram muito depois disso. Muito bom. E qual é o Parti- prazer de fazer o que você Participação gosta por da minha vocação? cachorra. Oi? Minha cachorra tá latindo, tá dando pra ouvir? Sim, eu consigo ouvir. Inclusive, ela aparece muito nas redes sociais, né? É minha companhia aqui, aí às vezes ela começa a latir, então pode ser que na live vocês escutem o latido dela. Bom, para quem está também ouvindo esse podcast também, a gente está avisando aqui que temos aqui um fã, né? A fã da Gleice, que é a cachorrinha dela, que está acompanhando aqui, por isso que está saindo esses latidos. Mas, enfim, voltando aqui ao nosso bate-papo, fala um pouquinho também, a partir do momento que você descobriu o prazer, a vocação. Isso é um sentido de realização. Tipo, eu tô certa, tô no caminho. É isso mesmo, Thiago. Quando a gente sente que a gente está no caminho certo, que as nossas escolhas foram certas, dá uma sensação de satisfação. Porque eu vejo muitas amigas minhas até que acabaram, que até hoje não se encontraram na profissão. E isso eu posso assim dizer, todo mundo que me conhece sabe que eu amo o que eu faço, que eu tô aqui por amor mesmo. É uma vida de renúncias, né? Eu tive que abrir mão de muita coisa para estar aqui, mas eu não me arrependo de nada do que eu fiz. E cada dia, em cada pauta que eu faço, cada vez que eu consigo colaborar com o meu trabalho para mudar alguma realidade, para ajudar alguma pessoa, assim, eu vou dormir tranquila, com a mente tranquila, de saber que é isso que me move. É uma satisfação muito grande. O jornalismo, ele é movido por amor. Então, se alguém entra na profissão achando que, né, não gosta muito, não é bem isso, eu acho que acaba desistindo, porque é muito trabalho, a gente trabalha muito, mas é esse amor, essa paixão, é esse vício pela notícia, pela informação que nos move e que nos deixa feliz, né? Todo dia, assim, eu me satisfaço muito com o que eu faço. Perfeito. E conta para a gente também, eu achei muito bacana o que está no seu título no Instagram. Qual é a missão de ser uma caçadora de histórias? Ah, tu tá bem na vocação, né? Observando os detalhes, é isso aí. Então, eu, assim, é uma coisa que eu sempre gostei muito, né, desde criança, foi de contar histórias. Assim, de encontrar personagens, assim, em lugares que eu tô, de olhar para o lado, sabe, Thiago? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa ter, essa sensibilidade de você estar num lugar, você olhar ao redor e perceber que tem histórias ali que merecem ser contadas. E isso é o que eu mais gosto, assim, que eu mais amo na minha profissão. Eu estar lá fazendo uma pauta que nem, né, uma pauta qualquer, e eu olhar para o lado, identificar um personagem ali, alguém que tem uma história legal, alguém que faz alguma coisa que muda a realidade e poder ter essa oportunidade de contar essa história. Então a gente é contador de histórias, né? Então, assim, isso não desliga. Mesmo quando eu tô de folga, tô lá na praia e vejo uma coisa, gente, isso aqui é uma história legal. Isso daqui, gente, é uma reportagem. E as reportagens mais legais que eu fiz até hoje foram assim. Não foi um release que eu recebi, não foi. Foi aquele olhar assim, nossa, essa pessoa tem uma história legal, vamos contar a história dessa pessoa. Então, é isso o que eu mais assim gosto mesmo na minha profissão, de poder dar voz a essas pessoas, de contar histórias. Então, por isso que eu coloquei ali caçadora de histórias, porque toda hora, né, eu tô com esse olhar assim, meio que automático, né, Thiago? Depois de um tempo, faz parte da vida. Você identifica uma situação, uma pessoa, e aí você já pensa, nossa, que história legal, que história de superação, que pessoa que merece, né, que essa história seja compartilhada. Então, é mais ou menos isso. É algo que já está ali no feeling. E das histórias que você fez, né? Histórias da vida real, o jornalismo é isso. Mas quais foram as histórias que se destacaram, assim, as reportagens que mais marcou? Assim, tu diz de cobertura jornalística ou mais, assim, nesse sentido que eu falei de histórias, assim, de personagens? Você pode separar uma de história de personagem e cobertura Tá. jornalística.
Então, assim, de personagem, vou separar uma recente, que até eu compartilhei ontem aqui no meu Instagram. Esses dias eu fiz uma reportagem sobre a tia da cocada de Balneário Camboriú, que virou uma personagem na cidade. Uma senhora de 61 anos que sai pelas ruas gritando, olha a cocada, e que foi conquistando, né, o carinho das pessoas. Então, assim, uma história de vida incrível, que eu me emocionei conversando com ela na reportagem. É uma pessoa humilde, batalhadora, que enfrenta muitas dificuldades ainda hoje e que mesmo assim faz o trabalho dela, não desiste. Então, assim, uma história que realmente inspira. E durante essa reportagem, né, que eu estava gravando com ela, que foi num plantão que eu fiz, a gente começou a conversar e aí ela falou sobre o jornalista, e isso me tocou muito. Eu compartilhei ontem esse relato dela no meu Instagram, inclusive. Porque para ela, uma pessoa humilde, batalhadora, ela falou que a voz dela é o jornalista, a voz do pobre, a voz da pessoa que não, né, que às vezes não tem uma oportunidade, somos nós jornalistas. Então, assim, quando ela falou aquilo, me tocou muito. Então, foi muito sensível da parte dela falar aquilo, e principalmente agora a gente vive um momento em que a gente luta contra fake news, muitos jornalistas sendo atacados. Verdade. Então, assim, foi uma coisa que me fez, assim, eu chorei quando ela falou aquilo. Então, uma história como a dela, de uma pessoa que não tem estudo, mas tem uma sabedoria incrível que eu pude mostrar, isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Eu não me importo de estar lá no domingo gravando, de ficar até tarde na TV, eu não me importo. Porque eu saber que a história dela vai ser contada, que as pessoas, que ela vai poder ser ajudada de alguma forma, isso para mim não tem preço, sabe? É isso que eu vejo que é a minha missão aqui. E sobre cobertura, também teve uma no ano passado. Cara, a pandemia por si só já é uma cobertura que a gente está há mais de um ano, né? E tá já desgastante para a gente falar sobre isso. É uma cobertura que com certeza vai marcar a minha trajetória. Mas ano passado aconteceu, acho que deve ter ficado sabendo, uma tragédia também durante a pandemia. Foi em dezembro, na cidade de Presidente Getúlio. E no total foram 21 vítimas, né? Pessoas que morreram na tragédia. E eu fui fazer essa cobertura. A gente ficou 2 semanas praticamente lá e foi assim algo que marcou muito para mim. Assim, foi muito difícil fazer essa cobertura, porque é muito difícil você estar ali como profissional, mas você também está ali como pessoa. Então você vê aquela tristeza toda, uma cidade devastada, realmente foi uma cobertura que vai marcar a minha vida. Não é fácil pra gente. Quando eu cheguei lá, foi um verdadeiro cenário de guerra. Não tinha luz, não tinha nada, era barro por tudo que é lado, eram casas completamente destruídas, eram árvores gigantescas que invadiram casas, pessoas que tinham desaparecido, ninguém sabia o número total de vítimas, muito triste, crianças que morreram, famílias que morreram inteiras. Então foi uma coisa que mexeu muito comigo. Foi um choque, no caso, né? Oi? Foi um choque, né? A imagem, Foi ver um aquela choque. situação. É muito difícil, sabe, Thiago? É muito difícil você se conter ali, conter a emoção. Tanto que teve um ao vivo que eu não segurei. Eu acabei chorando porque, sabe, mexe com a gente. Então, assim, com certeza é uma cobertura que assim, eu espero não fazer nada, assim, que não aconteçam tragédias como essa. Uma tragédia natural que aconteceu de uma hora para outra. As pessoas estavam em casa, de repente desmoronou aqueles morros e foi muito trágico, foi muito rápido, não teve o que fazer, não deu chance para essas pessoas escaparem. Então, essa, com certeza, é uma cobertura que vai marcar na minha trajetória como jornalista e essa experiência como pessoa também, de estar lá, de ouvir as pessoas. Uma cidade muito pequena, né? Então as pessoas se conhecem, tem esse sentimento de empatia um pelo outro. Então, de ouvir o relato, a tristeza, a consternação da cidade, a gente tem que ser muito sensível nessa hora, de saber respeitar, saber até onde pode ir, não explorar a tristeza, né, e mostrar o fato. Então é sim um desafio, foi uma cobertura difícil, ainda mais que eu fiz não só o estado, eu fiz a cobertura nacional, então tinha essa responsabilidade, era só eu lá. Teve alguns dias que aí a gente voltou e alguns colegas foram para lá, mas nós aqui que ficamos, né, nessa cobertura completa, do começo ao fim. Então a gente não tinha hora para nada, a gente mal almoçava, dobrava direto, era jornal, era o SCC Meio-Dia, era o News e era o SBT Brasil. Então foi uma responsabilidade, mas que a gente deu conta, a gente conseguiu fazer a cobertura de uma forma que mostrou o que aconteceu e não explorou também. A gente não trabalha com sensacionalismo aqui. Então acho que tem que ter essa noção de saber respeitar também essas pessoas, né, Thiago?
Você falou a questão não aborda o sensacionalismo, fala um pouquinho também da sensibilidade no jornalismo. É necessário também, né? Ter uma certa sensibilidade. A questão da empatia também, né? Isso eu acho que é fundamental, sabe, Thiago? É você saber se colocar no lugar da pessoa. A gente aqui não trabalha, como eu falei, com sensacionalismo. Quando acontece alguma coisa assim, por exemplo, é uma tragédia, a gente não mostra corpo, a gente não mostra sangue. E então, assim, tu tem que saber respeitar a dor da pessoa. Tem que se colocar e pensar, se fosse eu ali, eu gostaria de estar falando sobre isso, que não pode ser inconveniente. Não pode ser inconveniente chegar com o telefone na cara da pessoa, sabe? Então, aqui onde eu trabalho, a gente tem essa postura, trabalha sempre com muita ética. E eu digo pra ti que esse relacionamento também que a gente constrói com as fontes é fundamental. Você respeitando sempre as pessoas sempre vão falar contigo, as pessoas vão te ouvir, as pessoas vão te dar entrevista. Então, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes para o jornalista, você ter esse bom relacionamento com as pessoas, com a comunidade, eles confiarem em você. E quando alguém coloca a cara ali numa reportagem, ela está confiando em você, ela está confiando no que tu vai falar, ela está confiando no que tu vai escrever. E eu, graças a Deus, nunca tive nenhum problema. Graças a Deus, assim, ó, em toda a minha trajetória como jornalista, eu nunca tive nenhum problema relacionado a isso. A pessoa vê a matéria no ar e fala, ai, não foi nada disso. Enfim, ouvir reclamar. Sempre eu tenho uma conversa muito aberta com a pessoa, eu explico, olha, a gente está fazendo isso, isso, isso. Se você quiser falar, né, beleza. Se você não quiser, a gente entende também. Então, assim, eu tento explicar para ela como que vai ser. E também aconteceu, esses dias a gente foi cobrir um homicídio ali em Itapema, do comerciante que acabou morrendo porque pediu para que as pessoas usassem a máscara, né? Então, um fato que chocou todo mundo. Eu conversei com o pai dele, mas antes, assim, tipo, a gente não chega assim, né, gravando, a gente chega conversando, entendendo, tendo essa empatia com a pessoa. E eu fui conversando com ele, eu falei, o senhor gostaria de dar entrevista? Porque a gente tenta levar para esse lado assim, né? Se você falar, também tem essa questão de ter essa cobrança da justiça e tudo mais. Então, você fazer a pessoa entender essa diferença, né? Que a gente não está ali para explorar a dor dela, a gente está ali para tentar ajudar de alguma forma. E eu acho que isso Conscientizar a faz diferença. pessoa, né, da importância. Conscientizar da importância, deixar ela à vontade, deixar ela à vontade. Eu acho que isso é fundamental. Você tem que respeitar. A primeira coisa é você respeitar. Aí, se você vê que tem abertura para que a pessoa fale, você pergunta, você gostaria de falar? A gente sabe que é difícil, porque tu imagina, né? É muito difícil. Essas são as coberturas mais difíceis que eu avalio. Quando você chega numa tragédia, quando alguém perdeu um ente querido, e você tem que dar informação e, ao mesmo tempo, você, né, precisa respeitar. Então, é muito complicado, mas eu acho que você tendo essa sensibilidade, você mostrando para a pessoa que você tá ali, que você sabe o que ela tá passando, eu acho que isso faz toda a diferença no nosso trabalho. E, com certeza, isso no ar, isso fica nítido, né, Thiago? Cada vez que você vai às ruas, realiza uma reportagem, ou seja, que mexe com a sensibilidade de cada um, isso ajuda também para o lado do jornalista se humanizar, ou seja, ficar mais generoso, exercer mais a empatia, trabalha nesse sentido pessoal da pessoa? Ai, com certeza, Thiago. A gente estando ali, parece que muda. Quando eu saio para uma pauta, às vezes eu saio sem saber muito o que vai acontecer, né? Ai, aconteceu alguma coisa, a gente só vai. A gente não tem muita noção do que vai encontrar. E quando você chega, aí que você consegue sentir aquilo, sabe? É uma atmosfera que tá ali, que toma Uhum. conta e que com certeza é aquilo que te ajuda a construir o material. Às vezes muda tudo. Eu chego num lugar e muda tudo que eu imaginava, que eu pensava. Se eu imaginei alguma coisa pro DT, aquilo dali muda tudo. E eu acho que com certeza traz um ganho pessoal pra gente. Eu amo a rua, eu gosto muito de estar na rua. Agora, é claro, por causa da pandemia, a gente também está limitado. Mas é uma coisa que, assim, você viver essas experiências te ajudam a se tornar um ser humano melhor. Você, com certeza, é um aprendizado diário. Todo dia eu aprendo alguma coisa, todo dia essas pessoas me ensinam alguma coisa. E eu acho que cada vez mais eu me torno uma pessoa melhor por conta de tudo isso que a gente vive na pele. Perfeito. E eu quero que você comente também.
é a necessidade, né? A importância da população se manter informada. Hoje em dia as pessoas meio que estão deixando de lado, tudo é fake news, ou então não está desacreditado a informação. Mas o jornalista tem o seu papel, levar a informação. E do seu conceito, a fake news tem prejudicado? Ai, tem prejudicado muito, Thiago. Opa, Gleice, consegue me ouvir? Travou aqui, vamos lá. Opa, caiu aqui, hein? Bom, tá dando uma trava aqui, mas eu consigo te ouvir. Peraí, deixa eu ver aqui. Quer sair e voltar? Consegue me ouvir? Peraí, pessoal, é ao vivo tudo acontece, né? É... Vamos lá. Alô, Gleice, consegue me ouvir? Olá, Maica, tudo bem? Deixa eu ver aqui, né? Sinal da nossa amiga caiu, mas se você consegue me ver, dê o seu feedback, se a imagem está boa. Né? Então, vou fazer o seguinte: eu vou fechar. Ah, voltou. Voltou normal. Voltou. Pronto. Bom, coisas do ao Ao vivo, vivo é a Maica, abraço. A Maica é uma super jornalista, apresentadora, lá de Londrina, está sempre acompanhando. É da afilhada da Band. É, tá aqui acompanhando. Beijo, Maica. Acho que super agora estabeleceu apresentadora. a conexão, né? Acho que Tudo agora voltou ao seu voltamos. normal. Agora fala um pouquinho desse desafio, né, de levar informação para a população, sendo que muitos estão até desacreditados, né, de acordo com o efeito fake news. Olha, isso tem atrapalhado muito o nosso trabalho, porque agora, além de a gente ter que mostrar o que está acontecendo, a gente tem que combater a fake news, a notícia falsa. E tu sabe que tem amigos meus, conhecidos, que vêm me perguntar muita coisa. Às vezes eles vêm com uma informação assim, nada a ver. Aí eu falo, não, gente, peraí, não é assim. Tá bem difícil, sabe, Thiago? Porque parece que as pessoas acreditam mais num print que elas recebem no WhatsApp do que no que a gente fala na TV, do que o que as fontes oficiais dizem. Então, assim, eu nunca vi nada parecido. Tá bem difícil mesmo. Porque as pessoas, elas não acreditam. Eu não sei, é todo dia, sabe? É uma luta. É uma luta diária para desmentir coisa, para fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo. Então a gente tem um trabalho dobrado agora, principalmente desde o início da pandemia. Antes isso já vinha acontecendo, mas era muito assim, quase que não dava para perceber. Mas agora, de um ano para cá, isso acontece muito, muito, muito. E assim, às vezes eu preciso desmentir coisa de pessoas próximas minhas. Tem amigos. Esses dias, assim, uma amiga minha veio me falar: ai, mas isso não é assim. Eu falei: não, amiga, olha só. Eu estive lá, eu falei com tal pessoa, é isso aqui. Não, mas não é. Gente, é isso. Então, assim, tá bem difícil mesmo de trabalhar nesse cenário que a gente está vivendo, porque Mas eu consigo te ouvir, mas vai continuar. caiu. Voltou.
Voltou. Bem, oscilação da internet, mas enfim, a Maica diz o seguinte aqui, olha só, muita informação desinformada. Ela escreveu aqui, e é verdade, né? É bem isso daí, é muita desinformação desinformada. Então, assim, a gente agora, eu acho que a gente tem um trabalho, Thiago, é, talvez, assim, importante como nunca a gente teve, sabe? De levar a informação verídica, verdadeira para as pessoas. E é um momento muito importante e desafiador do jornalismo. Porque é isso, ao mesmo tempo em que a gente está ali mostrando que as pessoas às vezes estão duvidando do que a gente está falando, sabe? Verdade. Então, é todo dia, assim, eu recebo mensagens, as pessoas me perguntam. Graças a Deus, assim, as pessoas que falam comigo, eu consigo abrir os olhos, mas a gente sabe que não é todo mundo. A gente sabe que tem muita gente que está ali espalhando informação falsa, que está ali espalhando coisas, né, que não deveria. Mas é essa coisa da internet, né? Ao mesmo tempo que a gente tem o acesso à informação, a gente pode se informar de diversos veículos diferentes. Ao mesmo tempo, tem pessoas mal intencionadas que criam informações que não são verdade e acabam propagando isso. E a gente não tem, assim, uma legislação, né, dura em relação a isso. Então, acaba ficando difícil até para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Então, assim, a gente sempre reforça que é muito importante as pessoas verificarem a fonte pela qual elas estão se informando, compartilhando. Mas, com certeza, tem sido muito desafiador esse ano, Thiago. Bom, e fala um pouquinho também da importância do trabalho em equipe, né? Tem todo o engajamento ali, o cinegrafista, todos os detalhes. E fala um pouquinho dessa colaboração, né? Todo mundo ali, todos juntos, né, em prol da informação. O trabalho em equipe no jornalismo ele é fundamental. Ninguém faz nada sozinho. Às vezes as pessoas pensam, né? Como o nosso rosto é o que aparece ali, a pessoa pensa, né, que a gente fez tudo sozinho. Mas não, não é. Então, eu aqui em Itajaí, a nossa equipe sou eu e o cinegrafista apenas, né? Eu trabalho como praça aqui. A gente só tem a apresentação do jornal em Florianópolis. Então, todo dia a gente faz reportagens para o jornal estadual. A gente manda a reportagem pronta. Então, é ainda mais importante essa sincronia de pensar junto, de embarcar junto na informação. É um trabalho, assim, muito em equipe. É um casamento mesmo. Tem que ter essa sintonia, tem que estar na mesma vibe, senão o trabalho não flui. E um tem que ajudar o outro. Um tem que ajudar o outro, porque senão não dá certo. Chega no final, a reportagem não fica boa. É um conjunto, sabe, Thiago? É muito importante que a equipe esteja bem afinada, bem alinhada, que tenha um bom relacionamento com os seus colegas, porque o trabalho em si, ele já é estressante, né? A gente vive em função do deadline, a gente vive com aquela pressão. É muita pressão o nosso trabalho. Então, se a pessoa não tem um emocional equilibrado, não vai conseguir. Então, assim, os dois têm que ter um emocional que consiga trabalhar essa pressão junto, passar junto na pressão, para no final o trabalho ficar bem feito. Então, não dá para se estressar, tem que entender que é um dia de cada vez. Se rolou um estresse no dia, bola para frente, esquece, no outro dia tem a oportunidade de fazer de novo. Então, graças a Deus, hoje eu trabalho com o cinegrafista que é o Matheus Fontana, que está Itajaí. A gente tem uma relação muito boa e isso é fundamental para o nosso trabalho. Perfeito. E qual é o sentimento da realização? Porque uma coisa é você ver a sua matéria ali local sendo exibida, mas aí no peso nacional, o sentimento é qual? Dá um frio na barriga. As primeiras vezes que eu fiz nacional, nossa, assim, eu fiquei muito preocupada. O meu primeiro nacional que eu fiz, inclusive, eu estava lá em Chapecó ainda, que eu comecei a minha trajetória no SBT lá em Chapecó, agora que eu vim para Itajaí faz 2 anos. E o primeiro nacional que eu fiz, assim, foi bem inusitado, porque foi São Paulo que pediu. Era uma matéria sobre um projeto do Instituto Federal, de uns alunos que tinham feito um experimento que ia ser testado na NASA, era um negócio bem bacana. E aí eles solicitaram a matéria. E eu pensei, meu Deus, né? Dá um frio na barriga. E eu tinha pouco tempo de TV, então foi um desafio gigantesco. Mas deu tudo certo, a gente vai aprendendo ao longo dos anos, né? A trajetória na TV é isso, cada dia a gente aprende um pouquinho e vai melhorando. Aí depois também, logo no início da minha trajetória lá, teve a morte o Rafael Renzel, que foi um dos presidentes da Chapecoense. E eu também cobri o Nacional o dia todo. E assim, eu não tinha experiência em vivo, não tinha muita experiência em nada, sabe?
Mas eu dei conta, eu acho que é muito assim, Na de querer marra. fazer. Foi na marra. Foi na marra, não tive tempo para pensar. Aquele dia, eu fiquei assim, eu acho que 2 dias assim, que eu devo ter dormido 2 horas em 2 dias. Porque aí era aquela loucura, né? De acompanhar quando aconteceu, de acompanhar o velório, acompanhar tudo, né? Então, assim, tu vai aprendendo, tu vai se virando. Aí depois, claro, com o tempo a gente vai tendo uma experiência, assim. Mas é uma responsabilidade muito grande quando a gente faz algum nacional. Claro que pra gente que é repórter, a gente fica feliz quando emplaca um nacional, né? Porque é o nosso trabalho sendo mostrado pro Brasil inteiro. Então tem esse peso a mais. Mas a gente fica muito feliz quando pode mostrar. Infelizmente, às vezes são pautas ruins, né? São pautas ruins, mas que a gente precisa mostrar, é o nosso trabalho mostrar. A informação nem sempre é boa, mas é uma responsabilidade quando, como aqui também tem essa questão, né? Aqui em Itajaí, como só tem eu de repórter, quando acontece alguma coisa na região, acaba que a pauta é minha. Então tem essa vantagem, vamos dizer assim, tem o lado cansativo e trabalhoso de você trabalhar em praça, mas também tem isso, de quando acontece alguma coisa, sou eu que vou estar ali, eu já vou estar por dentro da informação, eu já vou fazer o estado, e aí se rolar o nacional, eu também já estou por dentro e já faço o nacional também. Aí, claro, a gente tem esse contato direto com São Paulo, que também é legal, né? A gente troca ideia com editores de lá, passa texto com eles, então é um aprendizado também, é uma oportunidade bacana de mostrar o trabalho e também de aprender. Perfeito. Você já teve experiências também com rádio? Sim, faz um Comenta aí ano que pra eu gente. optei. Rádio era uma das poucas áreas que eu ainda não tinha me aventurado. Como eu falei, eu já trabalhei em jornal impresso, eu já trabalhei em assessoria, eu já fiz mídias digitais, agora eu tô na TV e rádio era uma coisa que eu assim, só tinha feito na faculdade mesmo. E sempre tive a curiosidade de entrar nesse mundo do rádio. E aí, ano passado, surgiu a oportunidade aqui em Itajaí, na Band FM. Eu comecei a fazer a produção do programa, comecei a fazer reportagens, teve um tempo que eu ajudei na apresentação, e aí, nossa, foi uma experiência, está sendo uma experiência muito legal. Até hoje, então, eu contribuo com eles, eu faço reportagens para a rádio. Toda sexta-feira eu faço um quadro no jornal deles, que é o quadro do meu Bacana. site que eu tenho. É o quadro do meu site que eu tenho, que é mais voltado assim, a cultura, entretenimento, variedades. Então eu consigo mostrar um pouquinho do meu trabalho também Uma pessoal pegada ali, mais leve, no caso. mais leve, sabe? Mais relax. Então é uma coisa que eu gosto muito. Quando dá, eu vou lá e também participo na apresentação. E, nossa, é muito legal o rádio. E eu acho que isso também me ajudou muito. A questão da dicção, da fala. Quando eu comecei, daí tem o meu coordenador lá, que é o Wilson, ele falava de entender que aqui você não tem mais as caras e bocas. É só a tua voz. Então, assim, eu acho que tudo me ajudou assim, até melhorar, sabe, Thiago? Como profissional. De entender a importância da voz, de saber como usar a voz, né, para levar informação. E é uma delícia, né? Porque quando eu vou lá, assim, a gente tem a interação dos ouvintes, que é muito legal aqui, a audiência é muito boa. Então tem aquela troca instantânea, sabe? É muito bacana. É uma coisa que, assim, a rádio é uma coisa que eu nunca tinha feito e que essa experiência, com certeza, eu quero levar, assim, sempre pra vida. Ter esse pezinho na rádio, sabe? É muito legal mesmo. É uma experiência que, com certeza, agrega muito pra gente como profissional. Bom, o rádio é uma verdadeira escola, né? Não é à toa que os grandes comunicadores surgiram do rádio. E fala um pouquinho também desse contato com o ouvinte. O que o ouvinte mais gosta? Qual é o feedback que você tem recebido? Ah, é muito legal, sabe, Thiago? Porque as pessoas estão ali ouvindo, aí elas escutam alguma reportagem tua, elas interagem, elas, sabe, elas demonstram o carinho também. O povo aqui é muito solidário. Às vezes, quando a gente traz alguma ação que tá precisando de ajuda, o pessoal na hora já se mobiliza, sabe? Então, tu vê a coisa acontecer. Isso é muito legal. E aí, falando um pouco sobre esse quadro que eu faço toda sexta-feira também, assim, as pessoas mandam mensagem, ai, que legal, vão lá, acessam o site, tem essa interação, sabe? Esses dias até eu peguei um Uber aqui, eu não lembro de que eu tava indo, peguei o Uber, aí ele falou, eu comecei a conversar com ele, e ele, não, mas eu já vi tua voz, né? Eu falei, será? Aí eu contei pra ele, ai, claro, eu adoro aquele teu quadro de sexta-feira, do Paraíso do Improviso, aí ele começou a falar, sabe? Então, é muito legal, esse carinho das pessoas, eu acho que, assim, isso é uma coisa que motiva a gente a continuar fazendo, a continuar trabalhando com seriedade, a continuar nessa trajetória. Então, assim, eu lembro que quando eu entrei,
aqui na rádio, o Wilson, ele falou pra mim assim, tu vai ver que rádio é uma cachaça. E realmente é Mas é mesmo. verdade. Depois que tu prova, é um vício, gente. Ai, eu adoro, assim. Amo TV e também amo bastante rádio. Aprendi a gostar, quero continuar. E é uma delícia, né? Tu viver essa pluralidade do jornalismo, né? Eu acho que cada vez mais é isso. É tu saber que tu não é jornalista. Eu sou Grace, sou uma jornalista, ser uma jornalista completa. Eu não posso ser só boa na TV. Eu tenho que saber comunicar bem. Então eu acho que isso agrega muito pra gente como profissional. Tá na rádio, tá na TV, tá nas redes sociais. E que cada vez mais a nossa profissão vai exigir isso, né? Então, com certeza, é um aprendizado para mim e é muito gostoso. A gente trabalha, mas é aquele trabalho divertido. Nem parece que a gente está trabalhando. Muito bom. E cria aquele termo também do profissional multimídia, né? Com certeza. Cada vez mais importante a gente ter multimídia. Na TV a gente já trabalha com isso agora. Quando a gente vai fazer uma reportagem, a gente já produz material para o site, para o portal, para as mídias sociais. Porque a pessoa, a gente mudou, né? Antigamente, a pessoa, os telespectadores esperavam o dia inteiro para assistir o jornal, para se informar ali. Hoje em dia, não. Quando a Verdade. matéria está no ar, a pessoa já sabe o que está acontecendo. Então, é um desafio ainda maior, porque você tem que buscar um a mais. Você tem que cativar aquele telespectador. Então, você fazendo você estando no digital também, você fazendo essa interação, essa troca, é fundamental hoje em dia. Você precisa estar em todos os meios, a TV precisa estar no digital, é fazer essa troca constante, é trazer o internauta para a TV e vice-versa. Então, é uma coisa que a gente, né, já aprende na faculdade e que hoje em dia tomou conta. Então, assim, não existe, né? Você precisa estar em todos os meios, né, Thiago? Você tocou no assunto que eu iria até perguntar, essa força da internet, né? As redes sociais, agora é necessário a empresa ter um perfil, ou seja, o veículo de comunicação ter o seu perfil para interagir. E como é que você analisa também essa força? Virou um concorrente ou se alia? Vamos ser aliados? Segue me ouvir, Cleice? Estão conseguindo Alô? ouvir? Travou um Sim, pouquinho. mas Oi, voltou agora. travou um pouquinho. Agora voltou. Tá, consegui entender o que tu me perguntou. Eu acho que assim, eu acho que no começo as pessoas tinham meio que esse preconceito, né? Achava que o digital ia ser um concorrente, que as pessoas iriam parar de assistir TV, enfim. Mas eu acho que hoje a gente já percebe que é muito mais um aliado que um concorrente. Porque as pessoas estão assistindo televisão. É, agora, esse ano da pandemia, então, assim, a audiência da TV aumentou muito. Então, assim, as pessoas ainda estão assistindo televisão. Mas, é como eu falei, a pessoa já sabe da informação. Eu não posso esperar, aconteceu, sei lá, deu uma enxurrada aqui em Itajaí. Eu não posso esperar o meio-dia para entrar com essa informação. O site do SBT tem que Verdade. estar com essa informação. Só que é claro que é diferente a informação que está ali no portal da TV, né? Então eu acho que é muito mais trabalhar com as coisas, com tudo que você tem disponível junto, ao mesmo tempo. É você publicar no site, é você mostrar que o repórter está lá e que ele vai trazer tudo depois. É você fazer essa roda girar mesmo. Eu acho que não é concorrência, eu acho que os veículos precisam estar no meio digital. Eu acho que isso é muito importante. É claro que eu acho que os veículos também estão aprendendo a se posicionar, estão aprendendo a lidar com isso, porque é muito recente ainda, né? Então eu acho que é um desafio fazer essa informação multiplataforma. Mas eu não vejo como concorrência, eu acho que é muito positivo, eu acho que todo mundo sai ganhando, porque a pessoa consegue ficar bem informada 24 horas por dia, mas é aquilo, é você saber o local que tu se informa. Aí vai a Verdade. credibilidade, né, Thiago? Eu acho que a credibilidade hoje em dia que é o nome da vez. É você saber que o site do FCC10 é um site sério, é um site que vai trabalhar notícia com ética, que não vai ter informações falsas, e você saber que você vai ligar a TV e essa mesma credibilidade. Então, eu acho que tem esses dois lados. Eu acho que tem o lado negativo da questão
de muitas pessoas se aproveitarem do digital para espalhar coisas que não deveriam, mas os veículos sérios que estão fazendo a informação estar em todos os meios, eu acho que é positivo para o próprio veículo. É você chamar, você tem a oportunidade de chamar, talvez quem não iria ligar a TV, ela viu alguma coisa legal na rede social, ela viu, que legal, nossa, fiquei curioso, eu quero assistir. E depois, e outra coisa que é importante falar, assim, como atualmente a gente coloca as reportagens também depois no canal no YouTube, coloca na internet, se a pessoa não conseguiu assistir ao jornal no meio-dia ou à noite, ela sabe que ela vai encontrar no portal da emissora aquela notícia. Muito bom. As pessoas estão se informando, então assim, elas vão olhar, elas vão saber que a notícia ali é séria e elas vão consumir a notícia. Talvez ela não vai consumir na hora de ligar a TV, né? O jovem, hoje em dia, é o que menos assiste, né? Os telejornais. Então, assim, talvez ele não vai sentar no sofá e ligar a TV às 11h30 e ficar com a TV ligada até a 1h15 para ver o SBT, o SC meio-dia. Mas, quando ele tiver um tempinho e ele quiser saber sobre a enxurrada, ele sabe que ele acessando o site do SBT, ele vai ter aquele conteúdo. Então, é muito mais também entender isso. Entender que o perfil das pessoas ele muda ao passar dos anos e tu não pode ficar estagnado em uma coisa que não é mais a realidade. Então, eu vejo como uma oportunidade dos veículos se posicionarem, estarem em todos os meios, conseguirem mais audiência, conseguirem ter esse contato, essa troca com o público. Então, eu avalio como positiva essa questão de estar na internet, da TV, do rádio, estar inseridos nos diferentes meios que a gente tem disponível. Eu acho que quanto mais explorar isso, mais a sociedade ganha e mais os veículos ganham também. Uma janela que se abre também, né? Por exemplo, hoje não consegui ver o jornal na parte do meio-dia. Mas se eu quiser abrir meu computador aqui lá no YouTube, eu vou conseguir ter acesso ao conteúdo. Então é uma janela que se abriu. Voltou. Com certeza, é uma janela que se abriu. E como eu falei, se a pessoa confia naquele veículo, ela sabe que a informação vai estar ali, ela vai procurar no horário dela. Eu acho que o que mudou é isso. Mudou, assim, essa questão de sentar na frente da TV naquela hora e saber que só vai estar ali também. Antes era assim, tu sabia que se tu não ligasse a TV na hora certa, tu ia perder, tu nem ia saber. Verdade. Hoje, tu sabe que depois tu também consegue acessar. Então, eu acho que isso é muito bom para todo mundo. Todo mundo sai ganhando, na minha opinião. Agora, fala um pouquinho pra gente aqui, como é que surgiu o site Paraíso Improviso? Como é que surgiu? Esse site é um projeto, é uma ideia, é um sonho que eu tinha desde a época da faculdade. Faz muito tempo que surgiu a ideia do nome também. Então, assim, como eu te disse, eu sempre gostei muito de escrever. E eu me inspirava muito numa jornalista que tinha no Rio Grande do Sul. Minha tela tá só... Voltou. Eu me inspirava muito numa jornalista que tinha no Rio Grande do Sul, que ela escrevia muito sobre o cotidiano. E eu achava muito legal o jeito que ela escrevia. Então eu pensei assim, nossa, eu quero ter um lugar onde eu possa escrever, eu possa falar o que eu penso. E aí eu pensei, vou fazer um site. Mas aí naquela época ainda, né, não tinha como eu criar, era muito caro. Então assim, eu fui fazendo o projeto, eu fui arquitetando tudo e consegui lançar ele no ano passado. Antes de eu entrar no SBT, eu também estava prestes a lançar ele numa cidade que eu morava. Mas aí surgiu a vaga no SBT, eu precisei me mudar. E a minha amiga que me ajuda desde o início com isso, não, a gente ia ficar longe. Só colocar o meu celular aqui carregar, porque eu acho que é por isso que tá dando esse probleminha aqui. Peraí. Ok. Porque a tela tá... Vou puxar mais pra cá. É porque a tela tá ficando escura toda vez que eu falo. Pronto? Deu, pronto. Estão me ouvindo bem, né? Mas aí continua. Sim, perfeito. Estão me ouvindo bem, né? E aí, assim, foi uma ideia, então, que surgiu na época da faculdade, que eu fui, ao longo dos anos, trabalhando com ela, fui estudando, fui arquitetando. E aí, no ano passado, então, em março, eu lancei o site. Porque aí ele tinha ficado do jeito que eu imaginava, com as editorias que eu criei. Foi tudo pensado, sabe, Thiago? Aquele filho que nasce. Quando tu pensa assim, ó, tudo. Muito bom. Eu sou virginiana, então eu sou muito perfeccionista. Isso é bom por um lado e por outro também, porque, meu Deus, né? Ainda mais no jornalismo. Às vezes tu não tem tempo de ser perfeito ali, tu tem que fazer a coisa andar.
Então, assim, eu sou muito perfeccionista com tudo que eu faço. E aí o site eu queria que fosse lançado quando tivesse tudo como eu imaginei. Aí, ano passado, depois de muitos anos, eu consegui tirar do papel. E foi muito legal, assim. Só que, tudo tem um só que, né? Eu tinha várias ideias. Eu e essa minha amiga, que tá me ajudando desde o início, Amanda, aproveito pra mandar um beijo pra ela. A gente tinha várias ideias de coisas pra fazer. E deu 2 semanas do site, veio a pandemia. Então a gente Nossa. teve que mudar tudo. Eu, inclusive, tinha dado uma palestra numa escola aqui, antes da pandemia chegar em Santa Catarina, né? Antes de ter o primeiro caso. Assim, tava tudo fluindo, assim, tava tudo muito legal. E aí, né, fechou tudo. Então a gente teve que adaptar todas as nossas ideias. Aí foi mais um desafio. Eu pensei, meu Deus, e agora? Não vai dar pra fazer aquilo que eu pensava. Mas graças a Deus as coisas foram acontecendo. Agora a gente já está 1 ano com o site no ar. É um site colaborativo, voluntário. Várias pessoas nos ajudam. Tem colunistas, cada um responsável por uma área. E agora as pessoas já vêm sugerir pauta para o site. Isso que eu fico muito feliz, Olha, sabe? muito bom. As pessoas já identificaram qual que é a cara do site e vêm sugerir pauta para o site. Olha, isso aqui acho que é legal para o site. Então é muito legal. É uma coisa assim que eu faço para relaxar mesmo, sabe? É, é, é aquela coisa que eu tenho liberdade para ser a Grace, para escrever sobre o que eu achar, eu olhar para uma planta e, vou escrever sobre essa planta, vou escrever. Também tem uma coisa muito legal que a gente conseguiu durante esse tempo, de dar espaço para as bandas daqui, que é uma coisa que não tem muita abertura na TV, né? Porque a gente tem o perfil da TV mais factual, então acaba que tem algumas coisas que não cabem na reportagem da TV. Mas aí no site cabe. Então, assim, a gente tem uma troca muito legal, as bandas daqui, sempre nos mandando as novidades. Então, assim, a gente também consegue contribuir para a divulgação de trabalhos, iniciativas, pautas culturais. Então, assim, é o Paraíso do Improviso. Por que desse nome, né? As pessoas perguntam, Paraíso do Improviso, você acha curioso, né? Porque esse nome surgiu, na verdade, por conta de uma música de uma banda de rock gaúcho que eu gostava muito. A banda, ela se formou depois que Sim. acabaram as bandas TNT e Cascaveletes, eles formaram por um tempo a banda Tenente Cascavel. E aí tem uma música, que é O Que Eu Preciso, o nome, que ela fala assim no refrão. Ela sabe o que eu preciso, um paraíso de improviso. Quando eu ouvi isso, Ah, eu pensei, sim. é isso. É esse o nome do site. Aí eu mudei o D pro Do, ficou Paraíso do Improviso, que ficava, né, um pouco mais legal. Porque é isso, é um lugar onde a gente não tem regras, então assim, tudo pode virar pauta. O paraíso, ele já remete a uma coisa boa, né? Aquela coisa do paraíso, eu nunca tenho paraíso. E o improviso, ele remete a isso, que a gente não tem aquela regra. Tudo pode acontecer. Todo mundo pode ter um espaço para mostrar a sua iniciativa. Então, assim, a pauta vai acontecer como ela precisa ser. Então, por isso que a gente, né, que eu resolvi dar esse nome. E está sendo bem legal. Às vezes é um pouco corrido, né? Porque aí é TV, daí é rádio, daí é o site. É uma vida muito corrida que eu levo, mas é muito legal a gente ver que esse trabalho já está dando frutos. Aí tem esse quadro na rádio também, que deu um up para nós. Então, eu sou muito grata às meninas, a Amanda e a Thay, que me ajudam na parte jornalística, e também os colunistas que mandam conteúdo, as pessoas daqui da região que sugerem pautas. Eu tô bem feliz assim mesmo, porque aí foi um sonho que eu tive, um projeto que eu consegui realizar, e tenho ainda muitas ideias, muitas coisas que eu ainda quero fazer no site, enfim. Maravilha. Então deu certo, tá fluindo, não é à toa que a galera manda pauta, sugestões, né? Isso é muito bom. Sim. Ai, essa troca é o mais legal, né, Thiago? Quando eu cheguei aqui, ninguém me conhecia. Foi um desafio também. É uma região que acontecem muitas coisas aqui. Eu moro em Itajaí, do lado de Balneário Camboriú. Itapema é logo ali, Navegantes aqui, Penha aqui. Então, assim, é uma região aqui no estado que acontece muita coisa. E eu cheguei, eu não conhecia ninguém, não conhecia nada. As pessoas não sabiam quem eu era. Então, assim, agora que eu já estou 2 anos aqui, eu fico muito feliz em as pessoas já me terem como referência, virem me sugerir pautas para TV, para rádio, para o site. Nossa, é uma coisa que, assim, dinheiro nenhum paga, sabe, Thiago? Esse carinho das pessoas, essa referência que a gente tem aqui. Então, foi um desafio, mas hoje eu vejo nossa, eu fico muito feliz, muito grata a Deus, as pessoas, por esse reconhecimento mesmo, das pessoas saberem que podem me procurar, que a gente vai dar um jeito, vai ajudar, vai fazer alguma coisa. Se não der para TV, vai dar para rádio, se não vai dar para o site, sabe? Então eu fico muito feliz com essa troca que eu tenho com as pessoas que moram aqui.
Bom, aí você citou aí a questão da pandemia. Como é que foi lidar com essa situação, né? Que a pandemia tem sido um desafio e continua sendo. E como foi se adaptar a essa realidade? Ai, foi difícil, né, Thiago? Porque assim, quando eu vim para Santa Catarina, então, eu vim sozinha. A minha família mora no Rio Grande do Sul, todo mundo mora lá. Então, assim, eu moro sozinha aqui, eu e a Luna, essa que vocês estão ouvindo latir, ela tá chorando também. É eu e a Luna aqui. Então, assim, é longe. Eu moro aqui até a minha casa, dá o quê? Umas 10, 11 horas de viagem. Antes eu conseguia ir para casa nas férias, às vezes quando tinha algum feriado que eu conseguia encaixar uma folga. A minha mãe costumava vir para cá, ficava um mês aqui comigo. Então, assim, eu quando dava saudade, ai, mãe, vem para cá. Minha mãe tá, fazia as malas e vinha. Aí, desde o ano passado, então, assim, nossa, foi um choque quando fechou tudo aqui. Eu fiquei, no começo, eu admito que eu fiquei bem desesperada, assim, meu Deus, eu não vou conseguir ir pra casa mais, sabe? Aquele pânico. Nossa, meu, foi muito difícil mesmo. E aí, ao mesmo tempo que tinha essa dificuldade que todo mundo passou, né, desse medo, aí a gente ainda precisava levar informação, né? Então, no começo, claro, a gente ficou um tempo em home office, mas a gente não ficou em home office a pandemia inteira. Então, é claro que a gente também tinha esse medo. Por mais que a gente se cuida na rua, né, se cuida sempre, mas a gente estava muito exposto, a gente estava muito exposto, né? No início não tinha uso de máscara, não tinha nada. Então, assim, eu lembro que quando abriu o primeiro hospital de campanha em Balneário Camboriú, que foi a cidade que primeiro se mobilizou aqui no estado, muito rápido, o estado estava aberto ainda, a gente não usava máscara, e eu fui lá para uma audita com a secretária de saúde da época. Olha, agora eu pensei, meu Deus, olha o risco, né? Porque não sabia, não tinha protocolo. Então, assim, nossa, a gente arriscou muito, sabe? Nossa, a gente vivia com medo, assim, nossa, sintoma, qualquer coisa a gente achava que era. E no fim do ano eu acabei me contaminando. Mesmo tendo me cuidado tanto, eu acabei me contaminando. E foi justamente nessa semana que eu fiz a cobertura intravenous de Getúlio. Eu não sei se eu peguei o vírus lá, porque, claro, como a gente tinha contato lá com as pessoas, e todo mundo, imagina, as pessoas perderam a casa, perderam familiares, perderam roupa. É óbvio que as pessoas lá, não, né, a maioria nem estava usando máscara, não tinha como, era uma situação atípica. Então, eu acabei me contaminando, fiz essa cobertura sem eu saber que eu estava doente. Quando foi o quarto dia lá, eu fiquei um pouco ruim no hotel que eu tava. Só que como eu tava muito tempo sem dormir, comendo pouco, e eu já tenho rinite, eu achei que fosse, né, do cansaço. Entendi. Quando eu retornei, eu tava bem assim. Aí a minha amiga, até a minha vizinha, tinha me convidado para passar o Natal com ela, né? E aí, quando veio, eu fui tomar banho e comecei a não sentir mais o cheiro das coisas. Falei, meu Deus, tem alguma coisa errada? Eu não tô sentindo Hum, cheiro. os Falei, meu primeiros Deus, tô... sintomas. peguei o coronavírus, aí não acredito. Fui consultar, fiz o teste, deu negativo. Falei, gente, e agora, né? Liguei pra minha chefe, ela falou, não, vamos observar, né? Vamos esperar até segunda, vamos ver como é que tu vai estar. Só que aí eu tava bem, assim, eu só tava um pouco cansada, mas como eu tinha passado uns dias exaustivos, era normal o cansaço, né? Fiz o teste, deu negativo, mesmo assim o médico falou, não, vou te passar o medicamento, vamos ver como é que tu vai estar e tu volta aqui na terça pra repetir o teste. E aí eu fiz isso, né? Fiquei em casa, tomando remédio. Aí quando eu voltei pra repetir o teste, aí o teste deu que eu já tinha tido a doença. Então, assim, já tinha passado. Então, assim, foi muito doido, porque, tipo, eu fiz no sábado um teste que deu negativo, e na terça o teste deu que eu já tinha passado o período do vírus. Aí, como eu ainda podia estar transmitindo a doença, eu fiquei em casa mais uns dias. Foi bem na virada de ano. Eu estava escalada para fazer Nossa, o plantão da virada. Óbvio que eu não pude fazer por conta disso. E passei a virada isolada em casa, né? Então, assim, nossa, foi bem complicado, né? Mas, graças a Deus, assim, eu passei bem pela doença. Depois que eu melhorei, eu tive ainda alguns dias em que eu fiquei com muito cansaço. Tive um pouco de perda de memória no começo, ali depois que eu, né, os primeiros dias. Mas agora já tô bem, assim. Mas o que eu queria dizer com isso é justamente isso, né? A gente tá um ano aí trabalhando direto, se cuidando, e mesmo assim eu ainda me contaminei. Então, assim, pra gente ver como esse vírus, ele é traiçoeiro, né? É muito perigoso. Então, a gente agora continua trabalhando, se cuidando, mas eu morro de medo de me contaminar de novo, né, Thiago?
Então, assim, eu fico tranquila que eu moro sozinha, porque eu penso, meu Deus, se minha mãe morasse aqui comigo, imagina eu passar os Nossa. dias pra ela, né? Eu ia ficar muito mal. Então, pelo menos eu sei que aqui, né, eu moro sozinha, não tive esse contato com mais ninguém, mas realmente é um desafio diário. A gente vive com medo o tempo todo, né? Então, o ano foi bem difícil mesmo, assim, tanto pela parte pessoal como pela parte do trabalho nosso, né? Que é de levar informação no momento em que as pessoas mais precisam. Bom, você citou que havia referências aí, de acordo com o site, você se inspirou numa jornalista, mas além dela, há outras referências também no jornalismo? Ah, com certeza, né, Thiago? Eu acho que a gente sempre se inspira em alguém. Quando eu era mais pequena, eu me inspirava muito, como eu morava no Rio Grande do Sul, eu me inspirava muito nas jornalistas de lá, como a Cristina Ranzolin, né, que era sempre a Carla Faquin, que eram jornalistas muito boas lá do Rio Grande do Sul, a Alice Bastos Neves. Hoje em dia, tem uma jornalista que eu gosto muito, que é do SBT, inclusive, que a gente troca figurinhas, que é a Márcia Dantas. Eu acho ela, assim, ó, incrível. E agora ela, inclusive, está produzindo conteúdos voltados para o jornalismo, que eu acho que são poucas pessoas que fazem, né? Então, assim, eu acho ela fantástica, porque ela é aquela jornalista, assim, que eu me identifico, por quê? Porque ela mostra, assim, o dia a dia dela, ela não é aquela coisa assim, ah, eu sou jornalista, não me toque, entendeu? Ela é uma pessoa como qualquer outra, e eu acho muito legal essa aproximação que ela tem na internet com as pessoas. Então, hoje ela é uma pessoa que eu me inspiro muito, eu fico muito feliz quando um VT meu é chamado por ela, né? Que Bacana. mais? Gosto muito do Caco Barcelos também, que é uma referência que vem de muito tempo. Tive a oportunidade de conhecer o Fachel, que agora também está no Jornal Nacional. Eu fiz um curso com ele faz o quê? Um ano e meio, eu acho. Antes de eu vir pra... Não, faz 2 anos e pouco já. Ele deu uma palestra, um curso aqui em Santa Catarina, lá em Lages. Eu tive o prazer de conhecer ele, achei ele um jornalista fantástico. Ele deu várias dicas. Comprei o livro dele de telejornalismo. Então, assim, eu acho que inspiração não acaba nunca, né? A gente sempre vai olhando alguém e vai se inspirando. Então, desde pequena, assim, sempre olhei aqueles grandes jornalistas lá e pensei, ai, quando crescer quero ser igual. A Fátima Bernardes também, acho ela maravilhosa. Então, ai, são tantos, né, Thiago? Eu vou ficar citando o nome que vou acabar esquecendo de alguns. Ah, Bom, e a esse pergunta que eu momento tenho da gente... também, Oi? a pergunta que eu tenho também, né, todo mundo tem um sonho, tem um objetivo. E você tem algum objetivo relacionado à sua área? Ou seja, uma projeção nacional? Chega lá, né? Aos pouquinhos a gente vai conquistando espaço, mas tem esse objetivo? Eu acho que a gente nunca pode deixar, assim, de ter uma meta. Eu sempre coloquei metas, assim, na minha vida. Assim, o que eu penso hoje? Eu sei que eu estando aqui já consegui conquistar muita coisa, assim, vindo de onde eu vim, de uma cidade pequena. A cidade que eu nasci não tinha 4.000 habitantes. Então, assim, foi uma trajetória que eu tive que largar tudo para estar onde eu tô, né, Thiago? Então não foi fácil, não é fácil estar aqui, morando sozinha, enfrentando, né, os perrengues do dia a dia. Mas eu penso que a gente constrói a nossa trajetória dia após dia. Então, eu sei que essa experiência que eu estou tendo aqui está sendo muito importante para o meu currículo, para a minha formação como jornalista, como pessoa. E eu acho que a vida, assim, ela... eu acho que quando for para acontecer alguma coisa maior, vai acontecer. A gente trabalha para isso, né? É claro que, assim, Verdade. aqui eu trabalho para o Estado, né? Claro que pensando no nacional, nossa, seria um sonho mesmo. Mas eu acho que cada coisa tem o seu tempo. Então, eu acho que também não dá para tirar o pé do chão, né? Eu sou muito pé no chão. Mas é claro que eu tenho vários sonhos, né? E ter uma projeção nacional, com certeza, é um deles. Mas é como eu falei, a gente vai devagar, construindo, um passo de cada vez, aprendendo. Eu sei que eu tenho muito a aprender, tenho muitas coisas que eu quero melhorar. Eu acho que a gente nunca está pronta. Jornalista que fala, agora eu aprendi tudo, está mentindo, porque a gente todo dia está aprendendo alguma coisa. Então, eu tenho me esforçado para isso, para fazer o meu trabalho o melhor possível aqui e para quando surgir uma oportunidade também que eu possa estar preparada, né? Eu acho que é isso. Quando vier uma oportunidade e eu estiver preparada, é isso que eu preciso. E me preparando agora para o dia que surgir, quem sabe, né? Poder estar aí desbravando novos experiências, né, Thiago? Perfeito. Olha, todo mundo
pede uma dica. E qual é a dica que você pode deixar para aqueles que sonham ingressar no jornalismo, querem trabalhar na comunicação? Esses dias eu estava até assistindo uma live dessa jornalista que eu falei, da Marcinha, né? Era com um profissional, não lembro se era de Brasília, e ele falou uma coisa que eu achei muito importante. Que jornalista que entra na profissão querendo fama, olha, a gente tem que falar a real, que é muito mais fácil conseguir fama através de outros caminhos, né? Verdade. Então, eu acho que a primeira coisa é isso, é saber que jornalismo não é para você. Tu não pode entrar no jornalismo achando que tu, eu quero ficar famoso, vou ser jornalista. Não. Porque como a gente tem uma vida que é toda voltada para o trabalho, é um verdadeiro sacerdócio que a gente vive. Não ter hora para nada, é abrir mão de família, de relacionamento, é abrir mão de muita coisa. Então, se não for por amor, ou se não for o sonho que você tem, não vale a pena você abrir mão de tanta coisa se não for o que tu realmente quer. Verdade. Porque a gente se realiza fazendo a nossa profissão. Então, eu acho que a primeira coisa é se tirar essa imagem de que tu é jornalista, tu é famoso, porque não é isso. A gente, se a gente for pensar, né, o repórter, ele faz uma reportagem, vamos supor aqui, né, eu faço um VT por dia, o VT tem 2 minutos e meio, eu vou aparecer 15 segundos ali. Então, assim, eu acho que é isso, é meio que tirar essa coisa da cabeça, assim, de achar que é isso que importa. Não é aqueles 15 segundos que eu apareci ali que é o mais importante, tu entendeu? Tem muito trabalho duro por trás. E eu acho que a primeira coisa é essa, assim, não entrar na profissão visando a fama, o status, que não é isso. Porque a gente sabe que é uma profissão glamourizada, que todo mundo pensa. Sabe que quando eu saí aqui antes da pandemia, assim, né, ia para algum lugar, eu nem falava do que eu trabalhava, assim, porque às vezes as pessoas até mudam contigo, né? Trabalha na TV, sabe? Não é isso, sabe? A gente tem as dificuldades que todo mundo tem. A nossa profissão ainda precisa remunerar melhor. Então, assim, Verdade. não é um mar, assim, aquele mar de rosa, aquela coisa. Não é isso. É trabalho duro. Então, assim, se você sonha em ser jornalista, você tem que entrar na profissão sabendo disso. Sabendo que não é fácil, sabendo que você vai ouvir muitos nãos. No começo, eu ouvi muito não antes de chegar aqui. Muito. Só que eu não desisti. Porque era o que eu queria, era meu sonho estar aqui. Eu me realizo na minha profissão todos os dias. Então, eu acho que tem que ter essa consciência. Se você nasceu, eu quero ser jornalista, é meu sonho, você tem que seguir. Eu acho que tudo que a gente quer, a gente põe na cabeça, assim, eu sou muito disso, de colocar na cabeça, de trazer energias boas até eu conseguir. A lei da atração? Isso, eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Que quando você mentaliza as coisas boas acontecem. Mas tem muito trabalho por trás. Às vezes as coisas demoram para acontecer. Então você tem que ter paciência. Não adianta você pensar que você vai se formar num dia e que você vai chegar com o seu diploma numa emissora, no outro dia você vai conseguir um emprego. Isso não vai acontecer, é muito difícil. Então você tem que já ir se preparando durante a faculdade, fazendo estágio, aproveitando as oportunidades que você tem. Porque é isso que faz a diferença hoje em dia para um profissional. É você, já na graduação, você ir além do que a sala de aula te fornece. É você buscar estágio, é você buscar experiência. Se você quer TV, já começar a fazer vídeo, já começar, sabe, Thiago? Já começar cedo. Para que quando você se formou, você for para o mercado, aí você conseguir uma oportunidade em algum veículo um pouco menor, bora! É dar a cara a tapa, é aprender na prática. É entender que tem essa trajetória, sabe? Eu para chegar aqui no SBT, eu ouvi muitos nãos. Eu tive que fazer muita coisa, assim, sabe? Eu tive que trabalhar muito. Então, não foi... E isso eu me orgulho de dizer, que não foi ninguém que me colocou aqui. Eu tô aqui hoje por conta do meu próprio merecimento. Por conta das minhas escolhas, por conta da minha trajetória. Só eu sei o preço que eu paguei para, assim, eu digo relacionado às renúncias da vida para estar aqui. Então, assim, é isso. É saber que, tipo, às vezes não basta você também ser bom, entendeu? Você tem que estar na hora certa, no lugar certo. A nossa profissão realmente é uma profissão que tem poucas vagas. Se você for pensar em TV mesmo, olha, são pouquíssimas vagas que abrem para reportagem, para apresentador, então menos ainda. Então, assim, você tem que tentar se destacar de alguma forma e você tem que trabalhar muito.
Então, a dica que eu dou para quem tem esse sonho de trabalhar na TV, rádio, jornal, enfim, qualquer um que seja esse segmento, é essa. Estude, aproveite as oportunidades. Se surgir alguma vaga, algum estágio, vai lá e faz, sabe? Não pense, mas eu vou ganhar pouco. Não é isso. O que importa é o teu portfólio, é o teu currículo. Porque eu, no começo, fiz muita coisa também que eu, era paga simbolicamente. Mas que isso me ajudou a me tornar a jornalista que eu sou hoje. Então, assim, é ser insistente, é ser batalhador, é ir em busca e é saber o que tu quer. Porque, assim, por exemplo, eu sei que se eu tivesse ficado no Rio Grande do Sul, eu não estaria hoje aqui, entendeu? Então, é você... Opa, pode continuar. Consigo ver. Voltou, né? Sim. Oi, estão me ouvindo? Sim, consigo lhe ouvir. Então é isso. É você fazer escolhas na vida pensando se é aquilo que você realmente sonha. Porque, como eu disse, é uma vida... tipo, não tem como eu separar a Grace pessoal da Grace jornalista. Então, assim... que traz muitos reconhecimentos, que traz essa sensação de dever cumprido. Que ele se torne realidade. Mas tendo muito pé no chão, tendo muita humildade, que eu acho que isso é o fundamental, sabe? Você não pode deixar subir na tua cabeça, você achar que você é melhor que os outros. Isso não existe mais. O profissional que pensa assim Verdade. é descartado do mercado de trabalho hoje. Então, assim, seja humilde. Eu acho que isso é muito importante na nossa profissão, é ser humilde, é tratar as pessoas bem, é construir bom relacionamento com as pessoas, é agir sempre com verdade, com ética, que aos pouquinhos as pessoas vão te dando esse reconhecimento, sabe? Vão entendendo quem é a Grace jornalista. E quando elas entendem, nossa, é a melhor coisa da profissão. Então é isso, é ir atrás, é batalhar, é buscar e saber que também é uma vida, é uma loucura. É uma loucura, mas a gente ama. Tem que ser um pouco louco, assim, né, pra estar nessa vida. Mas eu amo, nossa, eu, assim, sou o exemplo de uma pessoa que ama o que faz e que tá aqui por amor. Por mais nada além do amor à profissão. Olha, Gleice, já estamos aqui prestes a finalizar aqui nosso bate-papo, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. O que é o sucesso para você? O que é o sucesso para mim? É. Eu acho que o sucesso é quando você consegue alcançar na tua vida aquilo que você sonhou, de alguma forma. Eu acho que o sucesso não está ligado a dinheiro e a fama, a status, entendeu? Eu acho que o sucesso ele está muito mais ligado a você ser uma pessoa feliz. Porque não adianta você ter dinheiro, você ser uma pessoa conhecida, se dentro da tua casa tu não é feliz. Então, para mim, o sucesso é isso. É eu ser feliz através do meu trabalho, é eu ser feliz na minha rotina, é eu ser rodeada de pessoas que me amam, é eu ter essa troca com as pessoas. Então, eu acho que o sucesso para mim é isso. É claro que a gente tem os objetivos de vida, mas eu acho que não dá para colocar algumas coisas acima de quem você é. Eu acho que, assim, que a nossa essência, que é aquilo que a gente nasceu, que é aquilo que a gente acredita, tem que prevalecer acima de qualquer coisa. Então, assim, eu, Grace, não vou me sujeitar a fazer coisas que para mim são consideradas erradas só para obter o sucesso que as pessoas pensam que para elas o sucesso para mim não é. Entendeu? Então, para mim, você alcançar o sucesso é você alcançar um nível assim que você tem uma vida tranquila, que você é feliz, que você tem amor no seu dia a dia. É muito mais isso, é você ter essa felicidade. É você ver a felicidade em coisas pequenas, sabe, Thiago? Eu acho que há muito tempo o sucesso foi atrelado a dinheiro, a fama, né? Dinheiro principalmente. Mas eu acho que a gente às vezes esquece que a nossa trajetória aqui na Terra, ela é passageira. Então, assim, verdade. A gente inverte as coisas. Ao invés de cuidar do nosso espírito, da nossa mente,
de a gente focar em boas ações que vão pensando no próximo, pensando no bem-estar das pessoas, a gente... É isso, sabe? Eu acho que isso é mais importante do que eu viver uma vida inteira acumulando bens, acumulando coisas, porque um dia vai acabar. Então, assim, eu acho que é isso. É muito tempo a gente pensou o contrário. Eu acho que as coisas agora estão mudando com essas novas gerações que estão surgindo de pessoas, né? Enfim, eu acho que a gente está evoluindo em relação a isso. Porque não é. Você ter sucesso não é você ter dinheiro. É claro que é importante você ter dinheiro para você ter uma vida legal, você não passar por dificuldades. Mas você achar que você tendo o mundo, você tendo bens, se acumulando, você vai ser feliz, isso é um erro, porque a felicidade vem do nosso coração, vem de dentro. Nada pode comprar. Então, para mim, Grace, o sucesso é esse. É você conseguir ser feliz com a sua vida, com o que você tem. É você saber aproveitar as oportunidades, aproveitar o teu dia. Porque a gente não sabe até quando que a gente vai estar aqui. Então, para mim, o sucesso está muito mais relacionado a isso, a alegria, a felicidade, do que aquilo que a maioria das pessoas pregam como sendo sucesso. Posso estar errada, Perfeito. mas eu não penso. Bom, foi um prazer tê-la aqui nesse bate-papo. Só tenho a desejar para você sucesso, que seus sonhos possam ser realizados e parabéns pelo profissionalismo. Obrigada, Thiago. Eu desejo para você também. Foi muito legal conversar aqui contigo. Muito legal esse teu projeto. Eu vejo que tem muita gente bacana aqui trocando essa ideia contigo. Fico muito feliz e me sinto honrada de ter sido convidada. E sabes que pode contar comigo para o que precisar. Desejo tudo de melhor também na tua trajetória, que você continue lutando, também alcance seus objetivos e que a gente consiga, né, ser feliz e através do nosso trabalho, né, Thiago? Que é muito importante. Perfeito. Ó, lembrando Muito que essa obrigada. live vai ficar salva aqui pelo IGTV, depois vai para o YouTuber Thiago Comunicador, aí lá na frente vai virar um podcast. Aí eu vou fazer toda a junção, vai Adorei. ficar show de bola. Gleice, sucesso para Adorei. você. Obrigada e parabéns aí pela tua iniciativa. Você com certeza tá indo na frente, fazendo essas lives, subindo para o YouTube, podcast. É isso aí mesmo. Com certeza isso também vai fazer a diferença para você como profissional. Então, eu queria parabenizá-lo pela tua iniciativa. Obrigado. Muito bacana mesmo, Thiago. Parabéns para você. E um beijo para todo mundo que acompanhou, que vai ver posteriormente essa live. Sintam-se abraçados e que tudo de bom para as nossas vidas. Que Deus cuide de todos nós. Amém. E a todos que passaram aqui, agradecemos pela audiência. Tchau. Obrigada, gente.